Então, bom dia para todo mundo. Estamos mais uma vez aqui para a reflexão do Santo Evangelho, essa palavra que a Igreja nos oferece a cada dia para alimentar a nossa fé, nos fortificar na esperança e nos dar sempre esse ânimo para seguir os passos de Jesus mesmo nas dificuldades, nos obstáculos, nos sofrimentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, hoje o Evangelho se encontra em Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 19. E é a continuação do ensinamento de Jesus, que está no templo. E como já lembramos, enquanto as pessoas ficam admiradas com a aparência do templo, com as pedras que decoram o templo, com as ofertas votivas que embelezavam o templo, Jesus já tinha observado, ele que vê as pessoas e vê as suas atitudes. E diante dessa realidade, Jesus vai chamar a atenção de que tudo é passageiro, inclusive aquilo que as pessoas estavam admirando tanto, que era a construção do templo. E Jesus continua o seu ensinamento e aproveita esta ocasião para, mais uma vez, com muito realismo, apresentar as consequências tanto da sua missão, como também da missão daqueles que optam por seguir o seu caminho, seguir os seus passos. Tanto no tempo de Jesus, como ao longo da história, e sem dúvida também nos nossos tempos, há sempre uma curiosidade por parte do coração humano de saber quando será o fim de tudo. E isso pode causar uma espécie de paralisia, se não também uma alienação. Então, focarmos no fim e esquecermos que estamos num processo, estamos num caminho. Por isso que Jesus diz: antes que estas coisas aconteçam, isto é, o fim de tudo, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. É interessante que Jesus sempre, desde o início, quando chamou os seus discípulos, ele nunca enganou, ele nunca utilizou uma linguagem para atrair, simplesmente fazendo com que as pessoas pensassem que optar por seu caminho era um caminho que garantisse já facilidades e vantagens. Mas pelo contrário, Jesus, em muitos momentos, não só para os seus discípulos, mas também para as multidões, ele vai dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E, portanto, estas palavras de Jesus, elas não indicam fatalismo, mas indicam, de forma muito realista, as consequências deste segmento. E se nós confrontarmos com a própria história do cristianismo e também nos nossos dias, essas palavras, elas não são ultrapassadas, nem são palavras referentes a uma realidade de antes, mas uma realidade permanente. E que isso causa até no coração de muita gente, de muitos cristãos, uma perplexidade, até uma angústia e uma pergunta: mas por que isso? E na palavra seguinte de Jesus, nós vamos entender, não tanto uma explicação para o enfrentamento dessas dificuldades, mas poderíamos assim dizer, uma motivação para enfrentarmos essas dificuldades. Olha, o Jesus diz assim: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então, mais do que nos perguntarmos a causa do sofrimento, vamos focar na oportunidade que essas situações nos dão para testemunhar a nossa fé. Quando tudo está a mil maravilhas, quando tudo está favorável,
né? Quando o vento está soprando a favor, então tudo flui, tudo vai, tudo se encaminha. Mas isso pode causar uma espécie de percepção superficial do seguimento de Jesus. Mas quando é contra a corrente, quando os ventos sopram na direção contrária, então nós precisamos ter essa firmeza, né? A firmeza da fé, da confiança, e ali de fato é que o testemunho será dado com mais convicção. Nós poderíamos falar, a partir desse ensinamento de Jesus, de duas motivações que muitas vezes se encontram nesse caminho de seguimento de Jesus. Nós poderíamos falar de uma motivação um tanto inconsistente, superficial, circunstancial, que é o conjunto dos fatores que criam uma conveniência. Então, a conveniência, a própria palavra já nos ajuda a compreender o que eu estou dizendo. Vir junto, conveniência, vir junto. Então, aquilo que vem junto é o espontâneo, é aquilo que não se faz esforço, não há nenhum empenho, mas vai dentro de um fluxo, sem muita decisão até, é só aprumar e a coisa vai. Enquanto que a convicção é vencer junto, convicção, vitória e junto, unido. Então, para seguir Jesus, se exige de nós a convicção, não só a conveniência. Porque na conveniência nós vamos na multidão, na convicção nós permanecemos ao pé da cruz. Então, há uma diferença muito grande. Por isso que Jesus, como já dissemos, ele não engana de forma nenhuma os seus discípulos. Segui-lo, acompanhar o seu caminho, é também dirigir-se para o Calvário, para a cruz. Naturalmente, na certeza da vitória de Cristo. Por isso, nós estamos falando dessa convicção, e não apenas de uma conveniência. Então, ao longo da história, há sempre essas duas possibilidades. E aqueles que seguem Jesus por uma conveniência, porque há algumas vantagens, então o que é que acontece? Eles não perseveram. Então, diante de uma dificuldade, diante de um sofrimento, de uma perseguição, então não é mais conveniente. Então, abandonam. Por isso que a última palavra de Jesus no Evangelho de hoje é muito clara. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Isto é nutrindo a convicção, unidos a Ele para vencermos com Ele, porque Ele já é o vencedor. Enquanto que a conveniência não nos favorece a perseverança, e uma perseverança fiel, porque quando muda o cenário, então também mudamos as nossas motivações, ou melhor, as nossas motivações, elas desaparecem. Então, é esse o grande desafio que o Evangelho de hoje nos apresenta, passar do seguimento de Jesus motivados apenas e favorecidos por uma conveniência, mas assumir o seguimento de Jesus, nutrindo em nós uma convicção. E esta convicção, ela tem raízes. Como é que nós venceremos com Ele? Na certeza de que Ele já é vitorioso. Então, que o Senhor nos ajude a darmos esse passo, porque muitas vezes nós estamos muito aprisionados àquilo que nos favorece. Então, se favorece, então seguimos. Se não nos favorece, então desistimos. Mas que cresça sempre em nós a convicção que nos faz perseverar e perseverar até o fim, para assim ganharmos a vida. Hoje, quarta-feira, nós retomaremos as nossas lives às 8 horas da noite. Nós estamos nos aproximando para o início do novo ano litúrgico, com o tempo do Advento. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema, sobre o tema do Advento, nos colocando já nessa perspectiva da celebração deste tempo tão importante para a nossa caminhada de fé. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, um bom e abençoado dia para todo mundo,
e para quem puder, até mais tarde, às 8 horas da noite, para a nossa reflexão sobre o Advento. E até amanhã, se Deus quiser.